Tá bom, mas você não vai contar o filme, né? Ah, tá bom. Senão, vamos pagar o ingresso pro Pado aqui, gente. Ah. Sim. Ok. Vamos voltar para a nossa aula. É. Não podemos esperar nada de Hollywood, mas veja bem, eu só toquei nesse assunto porque, viu, Lívia, no meu trabalho tem uma irmãzinha nossa que ela estava comentando que a igreja deles estavam fazendo uma caravana para assistir o filme, entendeu? Então, com essa visão. Então, vai quebrar a cara, né? Vai quebrar a cara. Eu acho interessante, eu já vi algumas pessoas sendo radicais, dizendo assim, não vá assistir, né? Não dê grana lá para Hollywood e tal. Eu já acho o contrário, aí é opinião minha. Eu prefiro ir assistir para poder depois defender. E como a Andréia falou, a Lívia falou, é mostrar a parte bíblica da coisa e como que foi realmente. Eu já tive algumas experiências de papos na hora do almoço, né, relacionados a isso, pessoas falando bobagem sobre a Bíblia e você tendo a chance de, então, corrigir. E você falar e pregar o Evangelho, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós precisamos estar sempre prontos a defender a nossa fé. Então, aí cada um toma a sua decisão, ok? Então, Noé parou por aqui, vamos continuar. Depois de Noé, então, nós vemos que o Senhor Jesus ele começa um novo plano, né? Se você tem uma coisa interessante aqui em relação a isso, lá em Gênesis 8, 20, Gênesis 8, 20 a 22. Depois que Noé, então, sai da arca, né, diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, presta atenção, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Presta atenção aqui. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso é promessa de Deus. Não vai faltar água, gente. Como assim, Marcos? A cantareira está secando. Mas a água não vai faltar. O que vai faltar e que falta é a capacidade do nosso governo de ter um bom gerenciamento e oferecer a água potável para nós. Porque a água ela existe desde o início da criação. E isso é lei científica, não se cria água e nem se destrói a água, você transforma a água. Você deixa ela poluída, você deixa ela sem uso, mas a água está aí, não vai faltar água. E Deus prometeu que vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter sementeira, vai ter ceifa, enquanto durar a terra. Óbvio que a forma como nós vivemos nos traz alguns problemas. Eu já falei aqui, mencionei aqui, né, no domingo passado à noite. Nós vivemos numa cidade com 20 milhões de habitantes. Haja água para atender 20 milhões de habitantes, haja comida, né? Então, nós vivemos as consequências de estarmos num lugar completamente terrível para a habitação. Lembrando que Deus disse, olha, homem, se espalhe, povoe a terra, domine sobre a terra. E o homem quer se juntar, né? Eles derrubam essas casas aqui e constroem 60, no lugar onde tinha uma. E aqui também. E ali, e lá, e lá. Então, um quarteirão, onde moravam 50, 60 famílias, hoje vem 500.
como é que dá para fazer isso? Ó, Senhor, estamos sofrendo aqui. Vai acabar a água. Marcos, interessante que nesse trecho que você leu, Deus podia ter resolvido o problema do pecado Ali. Exatamente. não é? Exato. Todo mundo, vamos começar de novo. Acabou. Eu não precisava nem ter começado, né? Podia ter resolvido. Mas não, ele ainda fala, a terra, o desígnio íntimo do homem é desfrutar, quer dizer, vai continuar igual. Vai continuar igual, né? E é interessante que eu estou usando isso aqui para mostrar para vocês, porque lá em Atos, no capítulo 14, né, Paulo e Barnabé chegaram numa cidade, em Listra, e eles viram um homem, um paralítico, um coxo de nascença. E Paulo olhou para aquele homem e curou. E aí o que aconteceu? Deuses! Os deuses vieram em forma de homens aqui e começaram a querer adorar Paulo e Barnabé, e eles ficaram indignados. Vamos ler lá o que Paulo e Barnabé responderam para eles, no capítulo 14 de Atos, versículos 15 a 17. Olha como o Espírito Santo trabalha a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, né? E ele diz assim, olha, porém, eu estou em Atos, capítulo 14, versículo 15. Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o que, gente? A boa nova de Deus, o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Olha, esse Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, outrora, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus podia ter resolvido ali, Andréia. Acabou, chega. O homem é mau. Vou destruir tudo. Mas não, ele dá uma segunda chance. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo assim, olha, esse Deus que fez os céus, a terra, e nós vimos que lá em Romanos 1 ele diz que o homem é indesculpável por causa das coisas que foram criadas. E os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Se nós queremos crer em Deus, basta olhar para as coisas que estão aí, que foram criadas por Ele. Dá uma estudadinha no universo, nós já tivemos uma aula sobre isso. E Deus diz assim, olha, vai ter chuva, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter ceifa, tanto para os bons quanto para os maus. É o que Paulo está dizendo aqui. Deus está dando testemunho de si mesmo durante todo esse tempo, cuidando de você, cuidando de mim. Exatamente. Exatamente. Tem que agradecer a fé de Noé, porque ele disse que se fosse ele no lugar de Noé, ele ia deixar Deus destruir tudo mesmo. Não ia ter todo aquele trabalhão, não. Não é isso? Do jeito que está o mundo, exatamente. Ele vai chegar lá. Vai chegar lá. Então é isso, gente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus vem trazendo o Evangelho desde Gênesis 3,15. E se existe chuva, se existe ceifa, se existe inverno, verão, primavera, outono, porque Deus criou todas essas coisas e Ele disse que enquanto durar a terra, estas coisas vão existir. Mas tem o aquecimento global. Bom, isso é polêmico. Depois a gente fala outra hora sobre isso. Bom, mas continuando. Aí vem a humanidade se rebela em Babel.
Os homens, então, definem ali um novo sistema de religião, com dogmas, com cultos de adoração à criatura e não ao Deus Criador. E ali, claramente, a humanidade diz para Deus: nós não queremos te glorificar como Deus, como está escrito lá em Romanos 1. Tendo conhecimento de Deus, não. Deus, então, o que faz? Entrega o homem a seu próprio caminho. Vamos lá, em Romanos 1. Eu vou ler do 21 ao 32. Gente, eu não cheguei no assunto da aula ainda. Romanos 1, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora presta atenção. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Então, essa foi a questão da humanidade. Deus, né, entrega o homem ao seu próprio caminho. Né? E o Andrezinho deve lembrar da aula da Vera. Diz, você quer seguir o seu próprio caminho? Tem muita gente querendo seguir o seu próprio caminho. Esse é o caminho que Deus... E é para onde você vai. Porque nós somos porcaria, gente. Nós não prestamos. Nós vamos chegar nisso aqui. Né? Coisas inconvenientes. Né? E aqui tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Isso aqui, haverem desprezado, no original é dokimazo, que significa testar, pôr à prova, tomar uma decisão após uma experiência. E é por isso que a gente bate nessa tecla. O homem sabe o que ele está fazendo. Eles sabiam da decisão que eles estavam fazendo. Por quê? Primeiro, eles testaram a Deus. E aí, então, eles disseram, não, Deus, nós não queremos você. Nós não queremos o Senhor. Se afastaram de Deus. Essa é a humanidade. Esse é o homem. Simplesmente virando as costas para Deus e seguindo para o seu próprio caminho. Aí você faz uma escolha. Você vai seguir o seu próprio caminho ou você segue o caminho de Deus? Mas... aí Deus então vai lá em Ur dos Caldeus, né? Fala com um homem que era idólatra. Lá em Ur dos Caldeus eles adoravam a deusa Lua. E ele chama esse homem, ele chama Abrão e diz, eu vou
de você vai vir a bênção para todas as famílias. Eu te farei uma bênção. Abraão tem 2 filhos. E aí Deus já separa, porque o Messias viria, então, de Sem, como filho de Noé, agora de Abraão, vem de Isaque. Isaque tem 2 filhos, e aí vem Jacó. Então, Deus vai segmentando o endereço do Messias. Deus vai dizendo assim, olha, esta é a descendência daquele que vai vir para resolver o problema do nosso pecado. E esse seria, então, depois da família de Davi, da casa de Davi. E aí nós poderemos falar horas e horas sobre as profecias. E eu, propositadamente, não vou falar muito sobre profecia aqui, porque nós já estudamos muito essa questão, vocês já estão careca de saber sobre as profecias. Mas nós já falamos aqui sobre uma coisa que tem no livro e nesse capítulo que nós estamos estudando, que eu gostaria de mostrar novamente para vocês, que é o trabalho desse matemático aqui, que é o Peter Stoner. E ele escreveu esse livro, né, Science Speaks, A Ciência Fala, junto com um outro matemático chamado Robert Newman, e o Ion já usou isso aqui, inclusive na conferência. Eu já mostrei esse slide para vocês em outras aulas, mas é importante porque, como nós estamos trabalhando apologética, é importante nós termos isso bem guardado na nossa mente, quando nós formos defender a nossa fé. Vale a pena dizer uma coisa aqui, que ressaltar, né, que quando o Science Speaks foi lançado, esse livro foi revisado cuidadosamente, nada mais, nada menos, por uma comissão de membros da Associação Científica Americana e o seu conselho. E eles relataram o seguinte, olha, a análise matemática incluída é baseada em princípios de probabilidade inteiramente válidos, e o professor Stoner aplicou tais princípios de modo correto e convincente. Ponto. Quem está dizendo isso aqui é o Conselho Executivo da Associação Científica Americana. E o que então, né, o Dr. Peter Stoner colocou? Ele colocou o seguinte, que a chance de que qualquer homem pudesse ter vivido até o momento e todas as profecias serem cumpridas nela, probabilisticamente falando, é um número enorme. Então, ele pegou, assim, 8 profecias. A chance de 8 darem numa pessoa só é um número 10 elevado à 17ª potência. Isso aí seria, então, uma chance em um número 1 seguido de 17 zeros. Que número é esse, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é a unidade, né? Aqui 1000, milhões, bilhões, trilhões e quatrilhões. Então, a probabilidade de que 8 profecias se cumpram em uma única pessoa é de 1 em 100 quatrilhões. Certo? Ok. Muito bem. Agora, quantas profecias nós temos cumpridas em Jesus? Uns dizem que nós temos aí cerca de 70 principais e cerca de 300 sendo desmembradas. Ok? Uma coisinha. Para ajudar a você entender, né, o que significa esse número, porque é um número muito grande para a nossa cabeça, né? O Dr. Peter Stoner, ele faz a seguinte analogia. Ele diz o seguinte, olha, para ilustrar isso aqui, para você ter uma ideia da grandeza disso, você pega, eu vou usar o conceito americano mesmo, porque todo mundo aqui é inteligente. Você pega uma moedinha de $1, tá? 100 quatrilhões de moedinhas de $1, e distribui essas moedinhas pelo estado do Texas.
mais ou menos o nosso Minas Gerais, podemos dizer que mais ou menos o tamanho do nosso estado de Minas Gerais. Você vai formar uma camada de moeda de 60 centímetros de altura. Aí você pega uma moedinha e faz uma marca nela e distribui esses 100 quatrilhões de moedas que vai formar essa camada de 60 centímetros. Aí eu pego o Marcelo, né, vendo os olhos do Marcelo, dou uma giradinha nele, solto o Marcelo. Marcelo, ó, pode caminhar aí pelo estado do Texas e achar a moeda. Só que você só tem uma chance. Então o Marcelo vai lá, né? Achei. Essa é a probabilidade de 8 profecias acontecerem em uma pessoa. Quantas profecias nós temos? O Dr. Peter Stoner fez a mesma conta com 48 profecias. Tá? Para a gente não ficar... Não, são 300, mas vamos ficar com 48, porque olha só o número que dá isso aqui, gente. É 10 elevado a 157. 10 elevado a 157 é o número 1, seguido de 157 zeros. Depois, quem quiser contar ali, tá? Para ver se eu fiz certo, pode contar. Que número é esse? Para vocês terem uma ideia de que número é esse, eles estimam que o número de elétrons no universo é algo entre 10 elevado a 79. Para vocês terem uma ideia. Bom, mas para terminar a nossa aula e entrar aqui num assunto bem interessante, né? Você vai se deparar com aquele colega, com aquele parente que vai dizer assim, mas Jesus forjou tudo isso. Ele já conhecia, né, as profecias, então ele forjou o cumprimento delas. Alguém já ouviu isso? Alguém já viveu essa experiência? Eu fico pensando assim que esse tipo de ideia só pode ter na mente de uma pessoa muito rebelde contra Deus mesmo, né? Porque, gente, não tem sentido nisso. Vamos parar para pensar o seguinte: teria sentido um homem se deixar crucificar, passar por torturas como ele passou, só para mostrar para um grupo de pessoas ali que ele era o Messias, que ele era o Cristo? Na verdade, se nós formos pensar bem, para o judeu, a morte do Messias era algo como uma prova de que ele não era o Messias. Por quê? Porque aquela coisa de morte era um mistério para eles. Eles não queriam, eles nem estudavam muito essas profecias sobre morte. Porque tinham outras profecias que eram muito melhores para os ouvidos deles, que era aquela profecia em que o Messias ia reinar, ia tomar o poder, ia reinar, um reino maravilhoso. Era isso que entrava nos ouvidos deles, era isso que eles queriam ouvir. Então, essa coisa de morte... Esse Messias é um fraco. Fracassou. Mas tinha a ressurreição para abrir os olhos deles. Bom, se a gente for pensar honestamente, nós vamos pensar assim, pode ser até que tenha algumas profecias que Jesus podia ter dado um jeitinho, né? Podia ter feito assim, controlado algumas coisas. Por exemplo... sei lá, ele poderia ter combinado algumas coisas com Judas, né? Eles vão falar isso. Mas vamos pensar, no geral, nas outras coisas. Jesus teria que ter nascido em Belém, de uma virgem. Isso era um dos principais requisitos do Messias. Tá, vamos esquecer isso, porque isso aí é história da carochinha. Imagina, alguém nascer de uma virgem? Deixa para lá. Então, vamos dizer o seguinte, muitas vezes nós nos esquecemos de que Jesus teve uma janela, ou o Messias, o Cristo, o Salvador, ele teve uma janela certa e correta dentro da história para nascer e para morrer. Muitas vezes a gente se esquece disso. Por quê? A palavra de Deus diz que o cetro teria que se
arredar de Judá. Vamos pensar umas coisas assim. Jesus tinha que vir antes da destruição do templo. E vamos ver o seguinte, essa época, né, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4:4, ele chama de vindo a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se Jesus nascesse na nossa época hoje, já seria tarde. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, nós precisaríamos ter o templo e os registros que estavam no templo para atestar a genealogia de Jesus. Vocês se lembram que quando o primogênito nascia, ele era levado ao templo, e ele era propriedade de Deus, vamos dizer assim, ali era feito o registro. E quando o templo foi destruído, foram destruídos os registros. Mas os registros estavam lá para os judeus certificarem a genealogia de Jesus, né? Quando Jesus foi morto, o cetro de Judá foi arredado. Vocês se lembram que quando Pilatos disse para os judeus que ele não tinha nada a ver com Jesus, eles falaram assim, mas a nós não é lícito matar ninguém. Por quê? Porque quem estava governando era Roma, eram os romanos. Se Jesus tivesse nas mãos dos judeus, qual seria a forma que ele seria morto? Como? Ele seria morto por apedrejamento, que era a forma como os judeus cumpriam a lei em determinadas situações para a pena de morte. Mas não. Havia uma profecia de que ele seria crucificado. Isso era maldição para o judeu, né? Salmo 22:16 diz que traspassaram minhas mãos e os pés. Quantos anos antes isso? Como é que Jesus ia manipular isso? Não foi ele que escolheu isso. E ele também tinha que dar um papinho com Pilatos, não tinha? Tinha que convencer Pilatos para fazer assim, olha, Pilatos, eu vou ser crucificado, mas você vai ter que colocar 2 ladrões do meu lado. Senão não cumpre a profecia. Isaías 53:9. Ele também tinha que chegar para conhecer os soldados que iam estar lá e dar uma graninha para esses soldados para falar assim, ó, vocês têm que tirar a sorte aí da minha veste, tá bom? Gente, é absurdo isso, não é? Como é que Jesus faria isso? Ele teria que chegar para os rabinos e falar assim, olha, vocês têm que chegar lá para Judas e me vender por 30 moedas de prata. É absurdo isso, gente. Não faz sentido. Né? Tinha que conhecer os soldados que estariam tomando conta dele ali na crucificação, para que eles não quebrassem os ossos dele, porque isso estava profetizado. E os que estavam tomando conta do túmulo? Gente, se Jesus tivesse sido, o corpo dele tivesse sido roubado, como muita gente diz ali, pelos discípulos, aqueles guardas seriam mortos, por não terem cumprido o seu papel de guarda. Não tem sentido alguém querer dizer que Jesus forjou as profecias para se cumprirem nele. Nós já vimos aqui, o túmulo estava vazio. E a ressurreição de Jesus foi a causa da modificação total e completa, nós estudamos aqui na minha aula, daquelas pessoas que antes fugiram, que se acovardaram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas diante de um Jesus ressurreto, todos eles morreram como mártires, mortes terríveis. Quem se sujeitaria a uma morte dessas por causa de uma mentira? Nenhum deles tentou salvar a sua própria vida na questão de morte,
porque eles tinham absoluta certeza da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, nenhuma outra religião tem a pretensão de afirmar que o seu líder ainda está vivo. Agora, para o cristianismo, a ressurreição é o coração do Evangelho. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, então tudo não passa de uma fraude. E é vã a nossa fé. Mas Jesus mandou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui, diante de todas essas profecias. E se você estudar os argumentos que os apóstolos davam, eles apelavam para a questão das profecias, para dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Vamos ler, para terminar, Atos, capítulo 13. Eu vou ler. Olha o testemunho deles aqui. Atos capítulo 13, versículos 32 e 33. Diz assim: nós vos anunciamos a boa nova de Deus, pessoal. O evangelho da promessa feito a nossos pais. Que Deus tem, desde o início, desde Gênesis 3,15, dado à humanidade. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Existem outros candidatos? Apareceram vários aí, né? Agora, quais deles cumprem exatamente as credenciais bíblicas do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo? Só um. Só o Senhor Jesus. Por isso eu sempre afirmo, para quem quiser, nossa fé não é cega. Nós não temos uma fé na fé. Que fé na fé não leva a nada. Mas nós temos fé no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o Verbo. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, esse não será julgado, mas tem a vida eterna. Amém? Uma boa macarronada para todos. Eu vou comer uma lasanha daqui a pouco. Deus abençoe.